Queridos, nesta noite, olha, os irmãos que já estão mais acostumados com os cultos de quarta-feira, então se você quer, aquilo ali é uma mesa representativa, simbólica, não há nada de especial nela, não há nada de espiritualizado em cima dela, é apenas um símbolo, é apenas uma representação, ok? Nós iremos orar, e assim foi no mês passado, ou melhor, no mês de setembro. No mês de agosto eu comecei uma série de mensagens sobre até o meu milagre, né, queridos? Olha, meus amados, eu fico assim surpreso, porque acaba a série, aí vem N pessoas compartilharem comigo, pastor, olha, durante a mensagem, durante a campanha, não gosto do nome campanha, durante a série, Deus fez isso na minha vida, Deus fez, por que você não falou comigo? Vamos testemunhar, porque o testemunho edifica a nossa fé. Então muitas pessoas foram abençoadas com esta série, e eu não vou parar, amém? Então, só que a série que Deus colocou no meu coração, em vez de até o meu milagre, eu creio que Deus vai continuar abrindo portas, milagres serão sim ministrados sobre a sua vida, mas, queridos, mais do que milagre é manter o milagre. Então eu quero começar uma série hoje, mantendo o meu milagre, amém, queridos? Muitos conquistam, mas poucos mantêm. Muitos, no afã de conquistar outras coisas, perdem aquilo que tem. Então, que você possa manter o que tem, e certamente Deus lhe dará muito mais, mas mantenha o que Deus já te deu, em nome de Jesus, amém? Então eu quero começar essa série ministrando nessa palavra introdutória, e a mesa é isso. Se você está, pastor, a Cimei falou sobre uma causa trabalhista, né? Então, se você tem uma sentença, uma petição, coloque ali, simbolizando o que você deseja, que é a sentença desses recursos financeiros vindo sobre a sua vida. Eu quero um carro, coloca ali uma chave simbolizando, olha, quero uma casa. Ou seja, fique à vontade, tá bom? Então, se você quiser sair agora, inclusive, pode ir aqui na mesa e colocar o seu elemento simbólico, e nós estaremos orando, e tenho certeza, queridos, assim, o ser humano, ele é feito, eu posso pegar até biblicamente, 1 João diz assim, se você não ama o seu irmão que você vê, como você amará a Deus que você não vê? Então Deus, para mostrar o teu amor para com Ele, Ele pede que você ame algo visível. Então Deus usa representações para demonstrar o quanto Ele o ama, o quanto você o ama. Então, para simbolizar isso, Ele fala, se você amar o teu irmão que você vê, aí sim você pode me amar. Agora, se você não me ama e você não me vê, obviamente, como é que você vai amar? Se você não ama quem você vê, como é que você vai amar quem não vê? Ou seja, é Deus colocando representações para que você possa exercer o amor por Ele. Então, é bíblico também as representações, os símbolos, assim, tantos outros que eu poderia falar. Mas o tema dessa série de mensagens é mantendo o meu milagre. Pastor, quando vai acabar essa série? Serão 7 quartas-feiras, porque 7 é um número profético, não tem nada disso, queridos. Vai ser 7, 8, 9, 10. Eu não quero botar assim tempos, parece que nós somos Deus, né? São 7 quartas-feiras, porque nessas 7 Deus vai abençoar. Quem é você para falar isso? Quem é você para colocar tempo para Deus responder? Eu sei que nós temos que buscar ao Senhor, amém? Então, quanto tempo vai ser essa série das quartas-feiras? Não sei, querido, mas eu sei que nós iremos ministrar enquanto Deus colocar em nossos corações. Nós estaremos pregando sobre essa temática, mantendo o meu milagre, parte 1, amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo número 6. Josué é o 6º livro da Bíblia, é o 6º livro da Tanar. Tanar é o Antigo Testamento todo, que os hebreus assim chamam todo o Antigo Testamento, amém? Josué capítulo 6, você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Josué capítulo 6, versículo 18. Essa palavra que Deus colocou no meu coração foi muito em função de uma ministração que o missionário Flávio trouxe domingo à noite, sobre o momento de dízimos e ofertas. Ele deu uma pincelada sobre esse versículo e aguçou o meu coração para estar meditando sobre ele e sobre tudo que acontece após essa palavra. Amém? Todos acharam? Josué capítulo 6, versículo 18. Quem achou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: tão somente guardai-vos
das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, mas ao mesmo tempo, meu Pai, sabedores que somos filhos santos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus, obrigado porque Tu nos levanta, Tu é aquele que levanta o abatido para exaltá-lo nesta terra. Deus, em nome de Teu povo, é um povo escolhido por Ti, é a menina dos Teus olhos. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Senhor, onde nós andamos, santo é o lugar. Onde a planta dos nossos pés pisam, santo é o lugar. Somos igreja, meu Pai, chamados e lavados por Ti. Deus, obrigado, porque quando o conhecemos, sabemos quem nós somos. Isso nos dá, meu Pai, entendimento, ousadia e intrepidez. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, fala com a Tua igreja, fala com aquele que está ouvindo agora esta mensagem, aquele que ainda a ouvirá. Deus, fala, precisamos de Ti, usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Queridos, esse texto que nós lemos é interessante porque nós passamos por uma série de mensagens sobre até o meu milagre, e os irmãos vão se recordar que o último milagre é a entrega, ou melhor, a entrada do povo em Jericó. E olha que Jericó foi uma conquista, assim, especial, nunca outra parecida ocorreu. O povo entra numa cidade muito fortificada, ferrolhos, portões, muralhas, assim, espessas. Os irmãos terem ideia, as pessoas moravam e construíam casas em cima das muralhas de Jericó, tamanha era a espessura daquela muralha. Imagina Josué agora o guerreiro, Josué agora o líder do povo, substituindo Moisés, um grande guerreiro, um homem douto em guerras, um homem douto em estratégias militares, e Deus fala a seguinte ordem para Josué: Josué, tu irás, juntamente com todo o povo, rodear as muralhas de Jericó, vocês vão gritar, e na última vez vão gritar 7 vezes, depois vão gritar e aquela muralha cairá. Você imagina, queridos, você falar uma estratégia dessa para um homem que é douto em guerra, que sabia que, assim, é impossível isso acontecer, não tem lógica, não tem razão. O homem, nós somos seres racionais, queridos, nós raciocinamos, nós meditamos, não tem lógica essa estratégia, não tem como prevalecer, mas acima do guerreiro e do líder que Josué era, ele era um homem de fé e obediente, queridos. Obediência é o que mais nós precisamos, e o que é mais difícil no reino de Deus: obedecer. Ouvir uma palavra de Deus, por mais dura que ela seja, por mais antagônica à nossa razão, mas crermos e confiarmos e obedecermos. Obedecer é muito difícil. Obedecer é muito difícil. Nós fomos criados numa natureza caída, ou melhor, criados não, né? Nós fomos criados em Deus, mas a partir do pecado de Adão, esse pecado passa para toda a humanidade, e nós nascemos em delito, nascemos em pecado, inclinados para o erro. Nós somos inclinados, queridos, para pecar. Inclinado quer dizer o quê? Nós desejamos o pecado, nós desejamos errar. O pecado é bom ou é ruim, queridos? Se fosse ruim, ninguém seria seduzido, ok? Mas por ele ser bom para a nossa alma, para a nossa carne, ele tenta nos seduzir. Mas Jesus falou no Getsêmani: a carne é fraca, mas o espírito está pronto, amém? Estamos prontos para responder, prontos para dizer não ao pecado e obedecer a Deus. Mas é um desafio muito grande obedecer. E Josué obedeceu e entra na terra prometida, entra em Jericó, e os irmãos sabem tudo que Deus fez. Mas no finalzinho dessa conquista, Deus dá essa ordem ao povo, e eu vou ler novamente o versículo 18, olha: tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Ou seja, o que Deus está falando? Olha, vocês vão entrar na terra, em Jericó, e o despojo, o que é o despojo da guerra? É tudo aquilo que você ganhou, é todos os pertences daquele povo que foi vencido. Então o despojo, tudo isso, ficava com o povo, com o exército vencedor. Mas olha o que Deus fala, olha, tudo isso, versículo 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas,
para que, tendo as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro. Ou seja, somente a prata, o tesouro, o ouro, isso tudo vai para a casa de Deus. O resto, tudo é condenado, não toque nada. Não leva nada. Você vai entrar nessa terra, Jericó, deve ter muitas coisas lá interessantes, mas você não vai tocar em nada, não vai levar nada como despojo, porque isso tudo está condenado, está destinado à maldição. Não leva, salvo ouro e prata. E para quê? Para depositar na casa do tesouro, no templo, no lugar sagrado, depositar a Deus. Amém, meus amados? Obediência. Assim como Josué foi obediente, agora Deus dá uma nova ordem, a partir dos despojos que vocês tomarem. Por favor, Deus quase implorando, não tomem das coisas condenadas. Não tome daquilo que é pecado. Não tome daquilo que você sabe que é erro. Não tome daquilo que você sabe que você vai cair. Não esteja ali onde você sabe que você vai ser seduzido. Não esteja naquele meio onde você sabe que é sedutor. Contextualizando para os dias de hoje. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Deus começa a falar, dando ordens. Queridos, bastava obedecer. Basta obedecer. Se eu sei que eu não posso assistir aquilo, eu não assisto. Se eu sei que eu não posso ouvir aquela conversa, eu saio dali. Se eu sei que eu não posso estar com aquelas pessoas, eu me afasto. Amém? Basta obedecer. Basta, entre aspas, queridos, porque não é fácil. É uma luta. Mas Deus é conosco, amém? Em nome de Jesus. Aqueles que são nascidos de Deus não vivem pecado. João declara isso em 1 João. Olha, aqueles que nasceram em Deus, nascidos de Deus, não vivem em pecado. Não é pecar, é viver em pecado. Viver em pecado é... Por isso que eu questiono muito quando algumas pessoas falam, eu sou pecador. Eu prefiro, como Paulo fala à igreja em Éfeso, aos santos de Éfeso. Você pensa que os santos de Éfeso, a membresia da igreja em Éfeso, das igrejas ali da Galácia, eram todos homens que não pecavam? Claro que não. A santidade não é absoluta, a santidade é relativa. O que é uma santidade relativa? Eu sou santo, santo é kadosh, separado para Deus, mas eu peco. 1 João também vai declarar no capítulo 1, olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Claro que pecamos, mas o meu denominador comum não é pecar. Se o teu denominador comum é pecar, você é pecador. Agora, se eu sou santo, o meu denominador comum não é pecar. Pecar para mim é anormal. Pecar para mim dói. Pecar para mim, eu tenho que ter repulsa. Pecar tem que dar nojo. Pecar tem que entristecer. Pecar tem que chorar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, se eu me intitulo como pecador, qual o denominador comum do pecador? É pecar. Então você não vai sentir, porque você já falou que você é pecador. Deu para entender isso, queridos? Você é santo, nós somos santos, amém? É claro que a nossa origem, da maioria das pessoas aqui, nós pertencemos a um país que foi colonizado pelos portugueses, e a religião oficial de Portugal é o catolicismo romano. Então a maioria das pessoas vieram de um berço católico, e o pensamento e a mensagem e a imagem que nós temos de santo é o quê? Aquela pessoa com uma auréola na cabeça, que nunca pecou, que é intocável, é a chamada infalibilidade papal, né? Como o Papa, isso, a igreja é um dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, que o Papa é infalível. Ou seja, para a Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa não peca. Então isso é uma anomalia bíblica, né? Isso é um erro, isso aí é algo que é totalmente contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz que só um foi tentado em todas as coisas e nada pecou. Hebreus capítulo 4. Jesus. Só Jesus. Amém? Por isso que 1 Timóteo 2,5 diz só um mediador, uma só ponte. Jesus é o nosso pontífice. Só existe um pontífice, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o pecado, a tal ponto de Isaías 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa pegar, nem está tapado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre Deus e os homens. Ou seja, o pecado separa. O pecado não arrependido, o pecado quando eu não me arrependo, o pecado quando eu não apresento frutos de arrependimento, ele me separa.
A minha comunhão com Deus, ela é maculada, ela é ferida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então obedeça. Obedecer é o maior desafio do homem e da mulher de Deus. Por isso que depois de uma vitória tremenda em Jericó, Deus só fala isso. Olha, não toma nada daí não, tá? Não leva nada para casa. Salvo prata e ouro, isso para entregar na casa de Deus. Só isso que eu quero. Só isso que Deus pediu para o povo. Pois bem, quando Deus pede, parece que dá uma coceira, né, queridos? Parece que foi o que Deus falou com Adão, olha, só da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toca, pronto, já era. É que nem filho, né? Quando você fala com ele, não vai ali não, pronto, ele vai ali. Não toca aqui, hein? A tomada, se meter o dedo, toma um choque, ele vai ali. Porque ele quer, não sei o que ele quer, mas ele quer realmente ultrapassar fronteiras, romper limites, romper ordens. Então, não vivemos uma anarquia, mas vivemos sim regras de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Capítulo 7, é sobre ele que eu quero meditar nesta noite, queridos. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 1. Lembre-se, o povo acabou, derrotou Jericó, tomou posse de Jericó. Deus dá essa ordem para o povo. Aí capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas... O que é prevaricar? Olha, eu sou servidor público, então eu sei pelo Estatuto dos Servidores o que é prevaricar. Prevaricar para um servidor público é o seguinte: o seu cargo diz que você tem que fazer X. Se você fazer Y, você vai ser penalizado. Você tem que fazer o que o teu cargo permite. Se você fizer além ou aquém, você vai ser penalizado. Isso é prevaricação, é crime, inclusive, no Estatuto dos Servidores Públicos. E aqui é interessante que o que é prevaricar para o servo de Deus? Ele sabe como deve andar em santidade, mas ele decide pecar. Eu sei o que é santidade, eu sei o que diz em Josué capítulo 6, versículo 18, que eu não tenho que pegar as coisas condenadas, mas eu decido pegar o quê? Exatamente aquilo que Deus falou que não era para mexer. Então, isso é prevaricar, é pecar. O nome bonito é prevaricar, mas é pecar. E o povo pecou. O povo deliberadamente decidiu pecar, porque Deus dera uma ordem, querido, nós lemos. Mas o povo decidiu pecar. Capítulo 7, versículo 1, vamos ler novamente. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, e Deus já diz quem foi, Acã, filho de Carni, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Queridos, cuidado com aquilo que Deus falou para você e você está desobedecendo a ele. Acã foi um homem que errou. A Bíblia não diz se outros tomaram das coisas condenadas. E provavelmente não. Porque quando Deus falou aqui, foi pensado Acã. Deus mostrou, foi Acã. Um homem faz um povo inteiro ter uma derrota acachapante. Um homem em pecado fez com que o povo todo tivesse uma derrota vergonhosa. Vergonhosa. Assim, queridos, que os nossos erros influenciam aqueles que estão ao nosso lado. Os nossos pecados tocam e comprometem nossa família, nossa casa, nosso trabalho. Hoje está muito em voga, isso no meio cristão também. Às vezes a sua vida está dando tudo errado. Isso é prova, é Deus contigo, porque às vezes é pecado mesmo. Às vezes está dando errado porque você está em pecado. E às vezes falamos, não, está tudo errado porque é prova de Deus, Deus está trabalhando na minha vida. Não, às vezes é pecado mesmo. E Deus está tirando a mão. Deus está deixando você andar com freio de mão abaixado e vai embora. Porque eu estou pecando, prevaricando. Porque Acã foi pensado, olha, Acã está em pecado. E por Acã estar em pecado, o povo todo vai sofrer. Porque eu falei para todos. Quem está entendendo, diga glória a Deus, queridos. A minha vida espiritual influencia aqueles que estão ao meu lado. A minha decisão vai influenciar aquele que eu amo, aquele que está ao meu lado, aquele que eu divido compromissos, divido sentimentos. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 2. Versículo 2. E para aqui, queridos, é interessante, eu já vou antecipar algo, porque
Acã tomou das coisas condenadas, né? Não foi apenas das coisas condenadas que Acã tomou. Acã também tomou do ouro e da prata. Lembre-se do ouro e da prata? Que era para ser deixado na casa de Deus. O ouro e a prata podia pegar, mas tinha um fim, tinha uma finalidade: ser entregue na casa de Deus. Cuidado, cuidado, para você não tornar maldito aquilo que é santo. Porque o ouro e prata eram santos, podia pegar com o fim certo na casa de Deus. Mas a partir do momento que eu meto a mão na ouro e na prata, e não boto na casa de Deus, e boto no meu bolso, eu tornei aquilo que é santo como condenado. Às vezes começa muito bem uma história. Um namoro, um noivado, um casamento, e depois tudo se torna maldito. Por quê, pastor? Porque eu condenei aquilo que era santo. Eu decidi viver em pecado. Eu decidi pegar aquilo que era uma bênção e me transformei e fiz daquilo uma grande maldição. O fim que eu tinha para aquilo, que era para ser uma bênção, o fim do meu emprego, que era uma bênção, uma porta que Deus me abriu, foi lá que eu me desviei e larguei tudo. A porta que eu orava para um vestibular, uma faculdade, e Deus me deu a bênção, quando eu entrei na faculdade eu me desviei. Aquilo que era santo eu condenei. Aquilo que era santo se tornou maldito. Por quê? Porque é muita prova? Porque Deus permitiu? Não, porque você está em pecado. Porque eu pequei. O povo prevaricou. E olha o que diz mais o versículo de número 2. Agora versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram Ai. Ai era o nome dessa cidadezinha. Aos olhos, e comparando com Jericó, Ai não era nada, queridos. Ai era uma cidadezinha que, assoprando, caíam os muros, em comparação a Jericó. E Josué era um homem de Deus, queridos. Josué era um homem de Deus. Um grande líder. E o líder não dá para ver tudo. Josué não viu Acã botando no bolso aquilo que era santo. Josué não viu Acã pegando aquilo que era condenado e levando para casa. Ele não tem como ver todas as coisas. Mas, queridos, infelizmente, até o líder sofre. Todo o povo é contaminado. O erro de um contamina todos. Não foi assim com Jonas? Jonas decide não partir e cumprir o propósito de Deus na vida dele. E aquela tempestade que acontece no mar não pegou outros barcos que lá estavam, que não tinham nada a ver com a história, mas foram atingidos? Sim. Assim somos nós. E olha, interessante, queridos, que não me chama a atenção isso, porque Josué era um homem de Deus. Josué fala assim: subi e espiai a terra. Josué estava copiando quem? Moisés, queridos. Lembra de Moisés, Números capítulo 13, onde ele manda cada cabeça de cada tribo espiar a terra prometida? Josué era um homem de Deus. Ele está fazendo igualzinho Moisés fez, seguindo o exemplo de Moisés. Olha, vamos espiar a terra, vamos olhar. Vamos ver o que tem lá em Ai. E olha o que diz o versículo 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olha o relatório que dão para ele. Olha, Ai é mole de entrar. São poucos os nossos inimigos. Não manda muita gente não precisa ir muita gente não. Sabe o que é isso, queridos? Soberba. Pastor, o que fez o povo ter uma derrota acapachante aqui, uma derrota vergonhosa em Ai, foi a soberba? Não, foi o pecado. Foi tomar as coisas condenadas, foi andar em pecado e ir para a guerra. Quem está em pecado e vai para a guerra, quem está em pecado e vai exercer o ministério, vai cair. Ou melhor, já caiu, né? Então o que trouxe a falência, a derrota para esse exército ridículo que era o exército de Ai, não foi a soberba, foi o pecado, sim. Mas, queridos, a soberba precede a ruína. E é óbvio também que a soberba contribuiu muito para a derrota daquele povo. Já iam perder, mas com a soberba foi mais ainda vergonhosa a derrota. E olha a diferença de Números capítulo 13 para Josué capítulo 7. Lembra de Números 13?
quando os espias foram ver a terra, eles ficaram com medo da terra prometida porque tinham gigantes. Eles se achavam o quê? Como gafanhotos. Eles se viam com a autoestima muito baixa. Aqui é diferente. Aqui eles se sentem gigantes, que vão atropelar Ai. Queridos, não subestime as suas lutas. Não é porque você passou por Jericó, que era uma luta enorme, que você vai vencer Ai. E geralmente são os detalhes que nos destroem. Porque as coisas grandes nós nos preparamos. As coisas pequenas, eu acho que consigo. E aí não me preparo como eu deveria me preparar. E é essa que te leva. É esse detalhe, essa coisa pequena aos seus olhos que te derrota. Ai era ridícula em relação ao tamanho, exército, cidade, muralha. Derrubou o povo de Israel. O mesmo que entrou em Jericó e derrubou aquela cidade imensa. Caíram em Ai. Porque subestimaram o inimigo, subestimaram a tribulação, subestimaram o desafio. E acharam que iriam vencer de qualquer forma. Não venceram. Queridos, não existe vitória sem santidade. Não existe vitória sem santidade. Ah, mas isso aqui não tem problema, isso é tão bobinho. Você já caiu. Você já caiu. Ai já prevaleceu sobre ti. Ah, mas pastor, eu faço isso, mas é uma mentirinha. Mas pastor, eu faço isso só em casa. Você foi derrotado por Ai. Tem capa de Acã aí. Você vai ver o que é Acã. Por isso que as pessoas falam, tem capa de Acã. O que é a capa de Acã? É o pecado. Acã pegou uma capa babilônica. A gente vai ver aqui. Escondeu. Mas Deus falou, tem erro aí. Tem alguém que está em pecado aí. E Acã levantou a mão, sou eu aqui. Porque pegou uma capa que não era dele. E lembre-se que foi falado em Josué, versículo de abertura, do capítulo 6. Não toque em nada. Não pegue nada. Salvo ouro e prata, mas para depositar na casa de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 10, pula para o versículo 10, por favor. Perdão, versículo 11. Olha que Deus fala para Josué. Israel pecou. Deus teve que ser claro para Josué, porque Josué, se você for ler todos os versículos, Josué estava clamando a Deus, Senhor, por que isso? Por quê? Por quê? E Deus, já com a paciência por aqui, falou, versículo 11, Israel pecou. Está difícil a gente ouvir um profeta falar isso, né? Geralmente as profecias são todas, isso é isso, bênção, glória a Deus, vai abrir. Mais difícil é ouvir de um profeta, olha, você está em pecado. É por isso que a porta se fechou. E Deus tem que falar claramente para Josué. Israel pecou, versículo 11. Violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas e furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Dissimulados, hipócritas, rindo. Eles eram dissimulados, com a cara toda aberta, com o sorriso aberto, e todos em erro, pecado. Dissimulação, furtaram, tomaram das coisas condenadas, até debaixo da bagagem o puseram, esconderam. Pecado escondido, como se pudesse esconder algo de Deus. Olha como Deus tem que ser claro e botar Josué, presta atenção. Eu vou falar para você porque você é meu líder. Você é o líder do povo nessa terra. O teu povo está em erro, está em pecado. E tem um culpado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está difícil da glória, né, queridos? Meu Deus. Misericórdia. Versículo 19. Pula o versículo 19 agora. E Deus fala quem é, queridos. Deus mostra. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rende louvores e declara-me agora, o que fizeste? Não me ocultes. Olha aqui, Josué, Deus já falara com Josué, olha, é Acã. Aí Josué vai lá até Acã, me diz aí, o que você fez, meu amigo?
Não me esconda nada não, mas diz o que você fez. Versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. E a prata Prata tinha problema a pegar, gente? Não. Ouro tinha problema a pegar? Não. Mas tinha um destino, que era a casa do tesouro. Amém? A prata era santa, o tesouro era santo, ou seja, Deus separou para o povo? Sim. Mas Acã reteve para ele e não depositou na casa de Deus. Em outras palavras, Acã fez daquilo que era santo condenado. Por isso que eu falei no início da pregação, queridos, não torne algo que é santo como condenado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Obedeça o Senhor. Tem coisas que Deus tem feito em nossas vidas, tem nos abençoado, tem aberto portas, e a gente entra e faz bobagem, e peca, e não muda, continua naquele mesmo erro, aquela mesma falha, e aí tornando aquilo que é santo maldito, aquilo que tinha tudo para dar certo, dando errado. Porque eu não mudo a minha forma de tratar meu esposo, a minha esposa, que eu não mudo a forma de pastorear meus filhos, porque eu não mudo meu proceder no trabalho, porque eu continuo falando coisas que não deveriam estar mais no meu linguajar, continuo ainda andando com pessoas que eu deveria já não ter comunhão mais com elas. Não estou falando de rejeitar a pessoa não, queridos, por favor, mas comunhão é algo muito sério. Dividir sonhos, conhecer palavras, isso é muito, muito sério. Com pouquíssimos que a gente tem amigos, a gente conta na mão e olhe lá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Acã, realmente ele tomou da capa babilônica, tomou o tesouro, ouro, prata, tudo para ele, queridos, tudo para ele. Aí o versículo 26, olha aqui de versículo 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Depois você lê todos os versículos, queridos. Mas Acã morreu. Acã morreu. O salário do pecado é? Graças a Deus que estamos na graça, né, queridos? E olha que até na graça, Ananias e Safira morreram, porque mentiram ao Espírito Santo. Queridos, graças, interessante falar sobre graça, porque Acor, que é o nome que foi dado àquele vale, àquela região, Acor, ou Acor, quer dizer desgraça, local de desgraça, local onde fizeram daquilo que era santo como maldito, local onde Deus colocou uma bênção na mão do povo e Deus fez maldição. Lugar onde Deus deu uma terra prometida para o povo e o povo amaldiçoou a terra. Lugar onde Deus dá uma vitória tremenda sobre Jericó e uma derrota vergonhosa em Ai. Por quê, pastor? Pecado. Amém, meus amados? Hoje à noite, para nós pegarmos repulsa ao pecado. Fala, Senhor, chega, vou mudar minha vida, vou mudar meu proceder, vou mudar minha postura, chega de desagradar a Ti. E depois não entender porque as coisas não estão dando certo, e quando elas não estão dando certo, eu falo que é prova. Que Deus está me provando. E eu não olho para dentro de mim, não olho sobre os meus atos, minhas falhas, meu proceder, e não mudo. E continuo botando Deus como álibi dos meus erros. É prova, Deus me provando, Deus me levando para o vale. São tantos adágios que a gente cria, né? Tantas formas que a gente fala. Quando na verdade sou eu. O que Gênesis capítulo 4 diz em relação a Caim e Abel, queridos? Quando Caim matou Abel, o que Deus fala? Olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo.
É você que vai dominar o pecado. Ah, Deus, faz com que eu domine o pecado. Deus fala, não vou dominar o pecado. Essa oração não serve. Quem domina o pecado é você. Peça, Deus me fortalece, Deus me dá visão, Deus me dá mais comunhão contigo. Mas quem domina o pecado, quem diz sim ou não para ele, é você. Ah, foi o diabo, foi acima das minhas forças. Não foi acima das suas forças. 2 Coríntios vai declarar bem claramente que Deus não permite que a tentação vá além das suas forças. Você pode, posso. Hebreus vai declarar, nessa luta contra o pecado, você não tem resistido até o sangue. Ou seja, até os seus limites. Não é para ninguém se cortar, não. É o limite. Amém, meus amados? Glória a Deus. Mas tem um capítulo 8, glória a Deus. Capítulo 8 vai nos dar vai sair glória da igreja hoje. Quando começar a ler o capítulo 8, vai ter glória. Olha aqui de capítulo 8, versículo 1. Queridos, por que eu estou falando isso? Claro que eu falei num tom de brincando, mas Deus ama quando encontra um pecador arrependido. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Só existe 2 pecados que Deus não perdoa. Aquele que você não se arrepende. Amém? E a Bíblia diz que é o pecado, blasfemar contra o Espírito Santo. Que no meu entendimento é você viver deliberadamente em pecado. Estou em pecado e vou continuar a viver assim mesmo. Contra esses, queridos, não há perdão. Não há perdão. Eu creio que não seja nenhum daqui está nessa condição. Deus ama perdoar. Amém? Deus é perdoador. Amém? Olha aqui diz capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Josué. Depois de tudo isso, olha que Deus diz ao Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua... Saiu o pecado, tirou Acã do meio. Queridos, hoje é dia de nós fazermos um raio-x nas nossas vidas e sondar onde está a capa de Acã. Onde tem algo que eu tenho que tirar da minha vida. Hoje é dia de chega, basta. Essa capa eu vou tirar da minha casa, vou tirar do meu trabalho, vou tirar da minha vida. Chega, esse pecado eu não vou levar mais. Sabe aquele pecado de estimação? Parece que você leva e cuida, e rega, e alimenta. Chega, em nome de Jesus. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, morrer. Está amarrado em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, amém, queridos? E o que Deus faz agora, volta para Ai, Josué. Agora você está preparado, Josué. Aonde você teve aquela derrota vergonhosa, você vai voltar e eu vou te dar vitória, Josué. Porque agora o povo está sarado, o povo se arrependeu, agora o pecado foi tirado do meio daquela geração. Versículo 2. Olha o que diz versículo de número 2. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a... Eu acho lindo isso, queridos, porque olha só, olha o que Deus fala. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a... Em outras palavras, olha o que Deus está falando para Josué. Josué, o que você vai fazer com o rei de Ai é a mesma coisa que aconteceu em Jericó. Em outras palavras, Josué, não é porque Ai é pequena que você vai subestimá-la. A mesma força e fé que você colocou em Jericó, você vai colocar em Ai. Josué não olha para aquilo que é natural, porque geralmente são as pequenas coisas que nos destroem. Josué, com o mesmo vigor que você entrou em Jericó, entre Ai. Com a mesma fé que você estudou, com a mesma fé que você tem trabalhado, não importa se o cargo é maior ou menor, faça o melhor. Josué deu o seu máximo em Ai. Como tu deste em Jericó, deu o seu máximo, Josué. Como foi em Ai, como foi em Jericó, seja em Ai. Amém, meus amados? Glória a Deus. Não pare, não diminua o seu ritmo por achar que agora vai ser mais fácil. Essa luta eu vou vencer mais tranquila. Bom, não é bem assim que a história nos conta. Continuando o versículo 2. Farás a Ai a seu respeito como fizeste Jericó e a seu rei.
Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Pula o versículo 25. Olha o que Deus faz, queridos. Pula o versículo 25. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Josué foi até o fim, queridos. Não subestime as suas lutas. Não é porque você venceu uma grande batalha que a que vem agora é tranquila. Não abaixe a guarda em nome de Jesus, amém? Se mantenha firme, mais e mais vigilante. Quero chamar os irmãos do louvor. Vamos louvar nesta noite. Queridos, depois de um grande milagre em Jericó, como mantê-lo? Como manter, depois de uma grande vitória em Jericó, como manter essa vitória? Obediência. Deus só pediu obediência para o seu povo. Obedeça, se mantenha firme. A mesma postura de fé que você teve em outros lugares, em outra situação, tem agora. Parece pequeno, mas, queridos, normalmente são esses pequenos detalhes que acabam com a nossa vida. Vamos colocar de pé. Zacarias capítulo 4 diz que não desprezai os humildes começos. Não importa se o começo é humilde, importa que é o começo. Não importa se é aquém do que eu poderia ter. Não importa se o trabalho que eu recebi é aquém do que eu estudei. Não importa se essa porta que Deus abriu agora é tão pequena diante do meu currículo. Não importa, queridos. Se a porta que Deus abriu é melhor que Deus tem para você agora. Creia nisso. E se você entrar por esta porta, outras maiores Deus tem lá dentro. Mas não subestime, não abaixe a guarda. Saiba que ali onde Deus te colocou, Deus vai te honrar. Continue com fé, continue firme em Deus. Continue obedecendo ao Senhor e Deus vai te honrar lá dentro, em qualquer lugar. Deus vai te honrar. Hoje é dia de eu dar um basta naquilo que estava me prendendo, pastor. Eu não largava isso, pastor. Eu pensava que isso não era errado, que isso estava certo. Hoje é dia de você largar. Por quê? Porque eu quero obedecer. Eu quero vencer e manter. Eu não quero perder aquilo que Deus me deu. Eu não quero tornar maldito aquilo que Deus abençoou. Eu não quero tornar condenado aquilo que Deus me deu como bênção. Amém, meus amados. Glória a Deus.